Sexo e Destino. André Luiz. Nem mesmo a respeitosa ternura do filho atenuava a fúria de Nemésio. Peço perdão, meu pai. Não desejo ser ingrato. Pelo contrário, agradeço muito a preocupação que o senhor tem comigo. Mas, por favor, não me mande embora do Rio de Janeiro. Eu prometo que vou trabalhar com o senhor na imobiliária, eu vou me dedicar, parar de fazer bobagens. Mas me deixe ficar aqui. Afinal, eu sou maior de idade. Eu acho que tenho o direito de decidir sobre o meu destino. Eu amo a Marina. Eu quero me casar com ela o mais depressa possível. Começar uma vida nova. Nunca! Você nunca irá se casar com essa doente infeliz. Além de ingrato, é louco. Na minha família, não há lugar para mulheres de vida fácil. Quer transformar a minha casa num bordel, seu pequeno crápula? O tapa, violento e certeiro, desequilibrou o moço, que rodou sobre os calcanhares, caiu, tentou reerguer-se e caiu de novo sob pancadaria grossa. Rua! Rua, canalha! Suma da minha frente! Não me apareça nunca mais! Um minuto depois, o rapaz caminhava a esmo pelas ruas, comprimindo a boca com um lenço para conter o sangue que escorria. Ainda insatisfeito com a própria selvageria, Nemésio agitava-se pela sala, uma fera ressentida, incapaz de aceitar a reconquista de Marina pelo filho. A bancarrota moral em que se sentia era insuportável. Nunca amara tanto aquela jovem como naquele momento. Impossível para um vencedor, como se julgava, ser preterido por um fedelho imberbe, mesmo sendo seu filho. Dona Márcia, na verdade, pouco o interessava. Queria mesmo era desfrutar da juventude da filha dela. Gilberto, angustiado, não vira outra coisa a fazer senão procurar os Nogueira. Seu relato, magoado e não em tom de revolta, comoveu Marina e Cláudio. Superado o impacto inicial, começaram a surgir as ideias práticas para minimizar os efeitos mais imediatos da situação em que se encontrava o moço. Quem sabe um emprego no banco onde o Sr. Nogueira trabalhava, uma pensão de estudantes onde ele pudesse morar por algum tempo. Tudo isso seria providenciado com a urgência possível pelo próprio Cláudio. Propondo uma abordagem bem-humorada do que se passava, Marina fez um curativo no lábio de Gilberto e depois o forçou a comer um bom lanche. Entre todos os males, disse ela, a fome seria o pior. Riram os três, e Cláudio fez ao rapaz uma recomendação que confirmava sua nova postura diante da vida. Você não deve odiar seu pai por isso, Gilberto. Com certeza ele é um homem doente, necessitado de ajuda. Vamos orar por ele, orar muito. O moço, fragilizado, não resistiu e chorou diante daquelas palavras. Aquele homem, muito mais ofendido que ele, Gilberto, espoliado no coração, ferido na dignidade, pedia benevolência para o próprio verdugo. No dia seguinte, à tarde, Nemésio, assessorado por um bando de vampirizadores desencarnados, entrou esbaforido no banco e foi direto à mesa de Cláudio. Onde está o meu filho? Estou falando com você, idiota! Além de ser o imbecil que é, ainda quer influenciar o meu filho? Eu não tenho nenhuma influência sobre seu filho, Sr. Nemésio.
Eu o trato como um amigo, só isso. Além do mais, ele é adulto e tem livre arbítrio, pode fazer o que quiser. Não posso responder por ele. Cale a boca, seu paspalhão inútil! E arrematou a enxurrada verbal com um violento soco no rosto de Cláudio, que, pego de surpresa, mal conseguia se defender dos repetidos e pesados golpes que vieram em seguida. Contido por um grupo de clientes e funcionários, Nemésio berrava insultos, instigado pela chusma de espíritos infelizes. Cláudio Nogueira ergueu-se do chão, disposto a revidar. Irado, ferido no corpo e no brio, armou o punho para devolver a agressão. O gesto, contudo, morreu no nascedouro. A mão crispada ficou suspensa no ar, contida por outra mão, menor, delicada, cuja presença espiritual a sensibilidade de Cláudio registrou. Marita se elevava da morte para impedir a recaída moral do pai. Durante um segundo, não mais, a promessa de reforma íntima foi lembrada, o compromisso de renovação reafirmado por aquele homem que não hesitaria antes em massacrar o adversário como resposta às humilhações. A figura da filha agonizante no hospital surgia em sua memória, perguntando: não prometeu melhorar? Como ser humano, meu pai? Surpreendido em flagrante reincidência nos antigos erros, Cláudio envergonhou-se e respondeu em pensamento: sim, filha querida, prometi e vou cumprir. Me perdoe. E obrigado por me advertir a tempo. Tem toda a razão. A divina providência foi compassiva comigo. Minha falta passou despercebida pela justiça dos homens. Que direito tenho eu de revidar uma agressão tão insignificante diante daquela que eu fiz a você, que apesar de tudo me perdoou? Se eu pude ser perdoado, este homem merece ainda mais. Respirações presas, olhares expectantes, clientes e funcionários do banco viram a mão crispada no ar se abrir, abandonar a feição de arma e lentamente espalmar-se sobre o peito do próprio dono, atitude inequívoca de quem rejeita o confronto. O homem que lhe seduzira a filha e a mulher, como malfeitor, era muito menor que ele, pensou Cláudio Nogueira. Além do mais, é covarde. Nem consegue se defender. Olhares de simpatia e comentários favoráveis à atitude de Cláudio, não revidando, o ajudaram a absorver a humilhação diante daquelas pessoas. Enquanto fervilhavam sugestões iradas de se chamar a polícia e mandar enjaular aquele brutamontes, Cláudio não se acanhou, deixando correr livremente o pranto amargo que lhe brotava incontrolável. Nemésio Torres era conhecido da diretoria do banco, cliente poderoso, dono de grandes investimentos. A indignação, contudo, chegou a tal ponto que o gerente, sem considerar esse aspecto, lamentou terem deixado escapar impune aquele a quem chamou publicamente de criminoso. E atribuiu, emocionado, o fato de Cláudio não reagir à sua nova condição de religioso. O incidente, lamentável, por outro lado, serviu para apressar os acontecimentos. Gilberto, dias depois, beneficiado pela simpatia do gerente, conseguiu um emprego. Nemésio, declarando-se infelicitado pelo destino, convidou Dona Márcia para uma excursão de 6 meses por toda a Europa. O passeio, segundo ele, iria revitalizá-lo. A mãe de Marina, que cortara todo e qualquer contato com a família desde a aventura inicial em Petrópolis, telefonou à filha para informá-la da prazerosa viagem ao lado daquele homem maravilhoso que a encantava, o futuro esposo, em quem depositava suas mais caras esperanças. Discreta, ponderada, Marina guardou para si a notícia, a fim de não aborrecer o pai e o noivo. O sossego, a paz e a alegria dominavam agora o apartamento do Flamengo. Moreira, em sua fidelidade incondicional, assistia a jovem no seu processo de recuperação.
Meses depois, numa cerimônia simples marcada por flores, orações, abraços e promessas, casaram-se Gilberto e Marina. Atravessando fronteiras entre os dois mundos, a felicidade do casal atingiu pequeno grupo de companheiros do Almas Irmãs, reunido em preces para que os noivos tivessem segurança em suas novas responsabilidades e lutas na terra. Eu retomara na colônia espiritual onde vivia e trabalhava meus estudos e experiências habituais, mas acompanhando com afetuoso interesse os amigos do Rio. Dona Beatriz, ainda desconhecendo o que ocorria com o marido que deixara no mundo, participava da alegria pelo casamento do filho. A grande ausente foi Marita. Entendendo a minha estranheza, Félix explicou. O processo regenerador que envolve os Nogueira e os Torres foi modificado, André. Marita não conseguiu ser esposa de Gilberto por influência da irmã. E agora, depois de 11 meses de internação para o repouso, está sendo preparada para reencarnar como filha deles. Não se trata de um retorno compulsório à vida física, mas a menina será impelida a aceitar em favor de si mesma. O tempo concedido ao grupo para a existência em comum não pode ser desperdiçado, antes deve ser rigorosamente aproveitado em benefício deles próprios. Quero que você me acompanhe oportunamente numa visita ao Rio de Janeiro. Vamos levar Marita e estaremos atentos, em primeiro lugar, para que ela encontre Gilberto inicialmente, sem saber do casamento dele com Marina. Esse conhecimento deverá ser dado a ela no momento certo. Os ressentimentos contra a irmã não foram curados, e o choque causado por tal notícia poderia ser altamente nocivo ao programa que estabelecemos. Mais tarde, quando as duas moças se encontrarem nas condições de mãe e filha, haverá, nós sabemos, um conflito vibratório. Mas de que outra maneira expurgar os erros e aversões recíprocas que trazem de um passado remoto? Por isso, Marita não veio comemorar o casamento da irmã. Na data marcada, o ambiente no Rio fora preparado por auxiliares do irmão Félix. À noite, Gilberto, longe de Marina, estudava no bairro da Glória, preparando-se para uma promoção no banco. Nosso pequeno grupo desceu sobre a Guanabara iluminada. O contraste de luz entre o Morro do Leme e o Casario da Urca, mais além a Praia do Botafogo, a beleza estonteante da cidade maravilhosa nos envolvia e emocionava a todos, principalmente Marita. Como uma criança que volta para casa depois das férias, ansiosa por ver os seus e contar-lhes todas as novidades, a jovem tocou o chão do Flamengo. Quanta alegria experimentava ao rever a cidade onde vivera seus mais caros momentos de ternura. Por algum tempo, ficamos parados, olhando para a imensidão do mar. Um ruído de motor de carro nos chamou a atenção. Gilberto desceu do automóvel e caminhou pela calçada. Ao identificar o rapaz, como se estivesse embriagada de tanta aventura, Marita correu para ele aos gritos. Gilberto! Gilberto! O moço não podia ouvir a jovem que o abraçava, mas lembrou-se imediatamente dela. Olhou para a baía prateada pela lua e disse para si mesmo: Aqui mesmo, nesta praia, eu jurei amor eterno a Marita. Fizemos tantos planos para o futuro. Meu Deus, como a vida da gente muda. O irmão Félix, atento, fez a Marita uma pergunta. O que você mais deseja agora, Marita? Viver com ele e para ele. A resposta era um grito de esperança. Félix delicadamente a fez separar-se de Gilberto. O rapaz, tocado pela lembrança, afastou-se, enxugando discretas lágrimas. Você terá essa oportunidade, Marita. Irá viver com ele e para ele. Ele também irá viver com você e para você de um jeito maravilhoso. Seu regresso está sendo preparado. Fique calma. Não se precipite agora. Logo estarão juntos.
Saiba esperar o momento certo. Eu compreendo, irmão Félix. Saberei esperar. Mas uma coisa eu queria pedir. Meu pai, apesar de tudo, foi meu último amigo na hora do adeus. Será que eu posso vê-lo agora? O irmão Félix autorizou, sorrindo, feliz. A uns 500 metros dali, situava-se o apartamento do Flamengo. Moreira nos acolheu à entrada, emocionado por rever Marita. Mas um gesto do irmão Félix o fez recolher-se discretamente. Entramos no quarto de Cláudio Nogueira. Fisicamente ele dormia, mas em espírito postava-se em pé ao lado da cama. Ao ver a filha, sua expressão iluminou-se, estendeu os braços e gritou, misturando vários tipos diferentes de alegria e felicidade. Minha filha, minha filha! Mas por que está chorando, minha filha? Não se preocupe, papai. Eu estou bem. Estou muito feliz. Mas quero Gilberto, sabe? Eu quero voltar para a terra. Quero viver no Rio de Janeiro com o senhor outra vez. Senhor Jesus, esta é a filha querida que me ensinaste a amar com pureza. Ela quer retornar ao mundo para junto de nós. Mestre, dá-lhe com tua infinita bondade uma nova existência, um corpo novo. Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se é possível, Senhor, permite agora que lhe dê minha vida. Deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho. Oh, Jesus, Jesus. Cláudio não via a mim e ao Félix. Nada além de Marita estava ao alcance de seus olhos espirituais. A emotividade excessiva poderia fazer-lhe mal, lembrou nosso benfeitor. Lentamente, como convinha, o fizemos retomar o corpo físico, despertando normalmente. Depois de um passe reconfortante que lhe aplicamos, Nogueira acordou em choro convulso, guardando na memória todos os detalhes do que julgava um maravilhoso sonho. A certeza de que Marita retornaria ao mundo reencarnada iluminava seu pensamento e aquecia seu coração. O tempo passou. Marina entrou no 5º mês de gestação.